Hoje nós vamos conhecer a história de um brasileiro fantástico. Todo mundo deveria conhecer a história desse cara. Do meu ponto de vista, qualquer aluno de ensino médio devia sair da escola conhecendo o nome desse homem. Vamos falar sobre Luiz Gama. O cara dá nome para uma rua em Campinas, não é uma rua tão importante, ele atravessa da rua Andrade Neves, e esse homem deveria ganhar o nome de uma avenida, um prédio público enorme no centro da cidade. Vou te contar a história dele e eu tenho certeza que você vai concordar comigo. O Luiz Gama, chamava-se Luiz Gonzaga Pinto da Gama, nasceu na Bahia em 1832. Dois detalhes importantes marcam o nascimento dele. Primeiro, ele era negro. Segundo, ele nasceu na época da escravidão, auge da escravidão negra. E na Bahia, os negros eram muito arredios, muito bravos com relação a essa questão da escravidão. Os caras não se conformavam com chicote, não, eles não se conformavam com a ideia da escravidão. E eles se levantavam rotineiramente em revoltas contra os senhores das fazendas. A mãe do Luiz Gama era dessas. O nome dela era Luísa Marim. E a Luísa Marim estava em todas. Pensa num movimento revolucionário de facão na mão para ir contra os fazendeiros, e a Luísa Marim estava no meio. Ela era livre, ela não era escravizada, de modo que o Luiz Gama também nasceu livre. E ele, imagina a situação desse menino. Ele brincava livre pelas ruas de Salvador, ruas de terra, pés descalços, mas era um menino livre, tinha a mãe tinha uma pequena quitanda, ele tinha uma certa segurança, tinha o amor da mãe. A mãe era um tanto quanto ausente, porque ela vivia envolvida por esses movimentos de insurreição contra os senhores das fazendas. Então ele crescia um tanto ausente, com a figura da mãe um tanto ausente, mas era um garoto livre, brincava pelas ruas, andava junto com todo mundo e voltava para casa, tinha a mãe por perto e tinha a figura do pai também. O Luiz Gama amava o pai. Ele conta que ele cresceu no colo do pai. O pai o amava, o abraçava bastante, ele amava demais o pai, num relacionamento muito bom. E quando esse menino tinha uns 10 anos de idade, a mãe mais uma vez ausente, o pai o convida, diz: meu filho, vem com o pai, vamos conhecer ali os navios, vamos lá no porto. Então ele vai com o pai, muito alegrinho, tadinho, sobe no navio junto com o pai, aquela alegria, sentindo a brisa fresca no seu rosto, vendo os mastros enormes, as velas baixando, e o navio começando a se mover. Mas, peraí, pai, o navio está se mexendo, a gente vai para algum lugar? Pai? Cadê o pai? Seu pai está lá na praia, garoto. E eu? Você agora é nosso escravo. O seu pai acabou de vender você pra gente. Bora para o porão com esse escravinho. Imagina a situação desse menino. Ele foi pro porão mesmo e virou escravo mesmo. Vou abrir um parêntese aqui para falar um pouco sobre os navios, que eram os navios negreiros. O navio negreiro também era chamado de tumbeiro. Por que será, né? As pessoas morriam lá embaixo, as pessoas morriam dentro do tumbeiro e eram jogadas para o mar. Dizem alguns historiadores que criou-se ao longo do Oceano Atlântico, vindo da África para a América, criou-se uma rota de tubarões, porque era a rota que os navios negreiros seguiam. E os navios negreiros jogavam. 20% dos escravizados morriam lá embaixo. As condições de transporte, as condições de vida deles lá embaixo eram as mais terríveis possíveis. Algumas vezes algemados, outras vezes dentro de caixas, verdadeiros caixões mesmo, com pequenos buracos para respirar. Dentro daquela caixa, ali a pessoa fazia xixi, ali fazia cocô, ali comia, ali morria. E mortos eram jogados pelo mar. Dizem que quando a Marinha da Inglaterra, a Inglaterra declarou ilegal o transporte de escravizados da África para a América, os navios de guerra da Inglaterra faziam patrulhas pelo mar em busca dos tais tumbeiros. Sabe como eles localizavam? Pelo cheiro. O comandante ia para o convés: olha, tá vindo um cheiro de esgoto dali, tá vindo um cheiro insuportável dali, ali tem um tumbeiro, vamos lá que nós vamos encontrar. E encontravam mesmo. Então você imagina as condições sanitárias que essas pessoas eram submetidas. O Luiz Gama, de menino livre, criado pela mãe no colo do pai, vai parar no interior desse navio. Por qual motivo o pai do Luiz Gama o vendeu como um escravo, como uma peça, como uma mercadoria? Deixou de ser filho no colo e passou a ser uma peça, porque é assim que o escravizado era tratado. Olha, eu tenho 2 machos e 3 fêmeas. É a isso que foi reduzido esse menino que era livre, negro e livre. Por qual motivo o pai dele fez isso? Não sei.
Ninguém sabe. Bom, quem era o pai dele? Não sei, ninguém sabe. A gente sabe que o pai dele era um homem branco, rico, provavelmente recebeu uma grande herança e provavelmente era um homem viciado em jogos. Talvez ele tenha perdido a sua fortuna nos jogos, tenha vendido o menino por dívidas, talvez tenha vendido o menino não por dívidas, mas pelo prazer de causar mal para a mãe do menino. Não dá para saber, tudo que a gente sabe são especulações, são hipóteses. O próprio Luiz Gama, quando escreve sobre as suas memórias, não detalha sobre o pai, ele poupa o nome do pai. A gente não sabe direito o porquê, se por consideração ao pai, se por receio de que se encontrasse a verdadeira origem dele, enfim, é meio que enevoada essa história do Luiz Gama. A gente sabe muito pouco da vida dele até que ele se tornou um homem público. Bom, aos 10 anos de idade, então, escravizado, o Luiz Gama vem parar aonde? Em Campinas. Ele passa da Bahia, vai para o Rio de Janeiro, fica lá um tempo. De lá ele vem para o Rio de Janeiro, vem para Santos. Como? De trem. E de Santos para Campinas, como é que o escravizado vinha? Andando. Luiz Gama fala isso nas suas memórias. Ele diz que com 10 anos de idade, ele vem para Campinas caminhando. E os escravizados, quando chegavam em Campinas, iam para onde? Tem uma praça na Rua Major Solo, uma praça no Cambuí, chama-se Praça 15 de Novembro, antigo Largo da Forca. Era lá que o escravizado cumpria a sua quarentena, porque vinha de longe. Muitas vezes essas pessoas vinham com doenças, não se queria espalhar doenças pela cidade. Então ficavam ali de quarentena até que pudessem sair dali para o mercado de escravos públicos. O Luiz Gama, então, vem parar no mercado público de escravos em Campinas e adivinha só, o Francisco Egídio de Souza Aranha, pai do Joaquim Egídio, precisava de um escravo para tomar conta dos filhinhos dele. Ele chega para o Luiz Gama e gosta. Ele olha para o Luiz Gama e diz: rapaz, gostei de você. Você é um menininho muito esperto. De onde é que você veio mesmo? Da Bahia, senhor. Não, então não te quero mais não. Pode ir para outro lugar porque eu não te quero. Os fazendeiros de Campinas tinham medo, tinham horror a ideia de ter um escravizado baiano aqui, porque os baianos eram muito bravos, faziam insurreições continuamente. Em 1835, houve uma grande revolução na Bahia, chamada Revolta dos Malês. Os escravizados pegaram facões mesmo, e foram para cima. Era um grupo de escravizados que eram muçulmanos. E eles foram para cima não só dos senhores das fazendas, mas para cima dos outros escravizados também, que não professassem a mesma fé deles. Então a Revolta dos Malês foi grosseira, foi selvagem, foi cruel, e muitos escravizados ali foram condenados a centenas de chibatadas, condenados ao degredo, condenados a enforcamento. Foi um festival de horrores. Isso repercutiu no Brasil todo, não só a Revolta dos Malês, mas as anteriores também. E o Luiz Gama, baiano, foi rejeitado aqui em Campinas por causa disso. Ele se lembra disso também nas memórias dele. Volta então para o Rio de Janeiro e lá passa a ser escravizado de um homem muito cruel. Cara, o cara que era, vamos dizer assim, no linguajar da época, dono do Luiz Gama, era um cara mau, hein? Ele era um cara muito malvado. Salvo engano, 6. A literatura não é muito precisa com isso, mas até onde eu apurei, 6 escravizados que pertenciam a ele morreram de fome. O cara trancou esses homens e deixou que morressem de fome, trancados no quarto. E teve até problema na justiça com isso. Pode parecer que não, mas no meio da selvageria que era a escravidão, e a escravidão foi uma grande selvageria, embora isso havia leis que regulavam a escravidão. O Luiz Gama, então, escravizado lá no Rio de Janeiro, 10 anos, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos. Ele tem a sorte de conhecer um rapaz muito bom. Um rapaz que foi para o Rio de Janeiro para estudar. Esse rapaz chega no Rio de Janeiro para estudar, estudando bastante. Ele conhece o Luiz Gama e diz: menino, você sabe ler e escrever? E o Luiz Gama, cativante como era, conseguia atrair as pessoas para perto de si. O Luiz Gama diz: não, eu não sei ler, não sei escrever, então eu vou te ensinar. Você quer aprender? Eu quero, claro. O Luiz Gama então aprende a ler, aprende a escrever, domina a escrita de uma forma brilhante e ele foge do Rio de Janeiro e vai parar aonde? Em São Paulo, na polícia. Policial que foi por alguns anos. Na polícia que ele estava, aprende muito sobre legislação e depois de policial passa a exercer um outro cargo público também, que ele tem muito contato com a legislação, aprende tudo de leis. Lembra que eu falei
que a escravidão era selvagem, mas tinha leis, o Luiz Gama entendeu isso. E ele deixa então esse serviço público e começa a se dedicar essencialmente a duas coisas. Ele começa a escrever para os jornais da época e ele começa a militar como advogado a favor dos escravizados. É que tinha leis que regiam a questão da escravidão. É igual guerra, gente. A guerra é uma selvageria, só que tem leis que regulam a guerra. Se o soldado atira em 100 outros soldados, ele ganha uma medalha. Se ele atira em uma criança em defesa, ele vai preso. Tem leis que regulam as selvagerias humanas. Assim era a escravidão. O Luiz Gama percebeu então que havia uma lei de 1831. Já estamos falando aí lá da década de 1850, 1860, 1870. Ele sabia que existia essa lei de 1831 que dizia o seguinte: era proibido trazer escravizados para o Brasil. Então ele chegava no escravizado e dizia: amigo, você é escravo desde quando? Ah, senhor, eu cheguei aqui no Brasil, saí do Congo, vim para o Brasil em 1835. Então você tem o direito à liberdade. Você está escravizado de maneira ilegal. O Luiz Gama tinha umas tiradas, o cara era muito inteligente. Ele tinha umas tiradas muito importantes, ele dizia assim, por exemplo, olha, todo assassinato, todo o escravizado que mata o senhor está agindo em legítima defesa. O escravizado pode matar o senhor sim, porque é legítima defesa. Ele era negro, ele foi escravizado, ele sentia essa dor e ele lutava contra. Nos tribunais, o Luiz Gama libertou mais de 500. A literatura não traz exatamente o número, mas concorda-se que é para lá de 500 escravizados que esse cara libertou nas barras do tribunal. Os donos de fazenda detestavam ele. Tinha um aqui em Campinas, o Barão de Itapura, detestava o Luiz Gama porque ele libertou um dos escravizados do Barão de Itapura. Imagina, levava o fazendeiro nas barras do tribunal, argumentava com o juiz e conseguia a liberdade dos caras. O Luiz Gama era um rábula. Advogado provisionado. Tá, vou explicar. Naquela época não tinha tanta gente formada assim em direito. Então o governo permitia que a pessoa que tivesse um conhecimento razoável de legislação, essa pessoa podia atuar como advogado, que era o caso do Luiz Gama. O Luiz Gama ele foi amigo do Francisco Glicério, que também era negro. Só que ele rompeu com o Francisco Glicério, rompeu com o Campos Salles, rompeu com essa galera toda da política que formou o Partido Republicano. Nas nossas cabeças, a gente entende assim: monarquistas eram a favor do Dom Pedro II, portanto a favor da escravidão. Republicanos eram contra o Dom Pedro II, portanto a favor da libertação dos escravizados. Tinha monarquista que era abolicionista, tinha monarquista que era escravizador. Tinha republicano que era abolicionista, e tinha republicano que era a favor da manutenção da escravidão. Em 1873, houve uma grande reunião em Itu, chamada Convenção do Partido Republicano, que a Convenção de Itu, eles organizaram o Partido Republicano a partir daí, a partir de 1873. Entre as decisões que foram tomadas nessa ocasião, decidiu-se que a abolição da escravidão não é um problema nosso, não é um problema do Partido Republicano. A abolição da escravidão vai ser resolvida depois, em ocasião oportuna, em ocasião adequada. Luiz Gama viu isso e saiu de perto. Ele era abolicionista de alma, ele odiava a escravidão, ele não queria ver mais ninguém escravizado. O Luiz Gama escrevia, ele era colunista de jornal, escrevia muito bem, escreveu um livro que não foi muito bem aceito pela crítica, mas deixou claro o caráter dele. Ele escrevia muito para colunas de jornal, ele influenciou muito a luta pela abolição da escravidão, foi vencido por uma doença complicada para a época. Hoje em dia o diabético tem tratamento, né? Naquela época, 1880, o diabético não tinha o tratamento que tem hoje, então a pessoa morria de diabetes com extrema facilidade. Foi o que ceifou a vida do Luiz Gama com apenas 52 anos de idade. O cara morreu no começo dos anos 1880 e mobilizou toda a cidade de São Paulo, foi muito chorado, foi muito lamentado. Luiz Gama jamais viu a sua mãe de novo. Ele passou a vida procurando por ela. O Luiz Gama, já um homem feito, bateu de porta em porta. Se alguém, por acaso, tivesse notícia da Luísa Marim, a última notícia que ele teve sobre ela é que ela entrou em mais um movimento revolucionário contra os senhores das fazendas. E, de fato, ele nunca mais a encontrou. O pai também, segundo consta, ele jamais o viu novamente. Quando morreu, o Luiz Gama deixou a esposa, Claudina Fortunato, que era de Campinas, e deixou também um filho, Benedito, que cresceu, chegou até a vida adulta, tornou-se um oficial do Corpo de Bombeiros de São Paulo e faleceu sem deixar descendência. Não temos nenhum descendente de Luiz Gama hoje
que pudéssemos homenagear pelo grande serviço que o pai prestou ao país. Republicanos, monarquistas, todo mundo foi no enterro desse cara e todo mundo sentiu a falta dele. O Luiz Gama é muito homenageado no Brasil todo e é um homem que merece ser lembrado não só pela sua história de vida, mas pela sua luta e pelo seu caráter também. Um homem que não entregava as coisas nas quais ele acreditava gratuitamente de forma nenhuma. Então toda vez que você passar pela Andrade Neves, esquina com a Rua Luiz Gama, agora você já sabe quem foi esse homem, né? Ele está sepultado hoje em São Paulo, no Cemitério da Consolação, do ladinho da sepultura da Marquesa de Santos, que foi namorada, para não falar nome feio, vamos dizer namorada, foi namorada do Dom Pedro I, teve até filhos com ele. E está sepultado lá, então, no Cemitério da Consolação. Deixou muitos amigos na imprensa, no meio político, e foi um homem que deve ser lembrado por todos nós. Essa foi a história do Luiz Gama. Obrigado por ter acompanhado até aqui.